Eu sou Matheus Poggioli e hoje estamos estreando mais um programa aqui na Identidade Corintiana. Trata-se do Conheça o Próximo Adversário. A gente traz aqui personalidades, repórteres, setoristas, enfim, que cobrem a equipe adversária que vai enfrentar o Corinthians. E a nossa estreia é exatamente para esse Botafogo de Ribeirão Preto contra o Corinthians nessa quarta-feira no estádio Santa Cruz. Muito bom dia para o Luiz Ademar. Tudo bem, Matheus? Um grande abraço, prazer participar com vocês da Identidade Corintiana aí a respeito desse jogo tão importante para Botafogo e Corinthians, né? Não só pelo Campeonato Paulista, as equipes ainda lutam por classificação, são as últimas colocadas dos seus respectivos grupos, mais brigando, mas principalmente porque tem um cara que foi o ídolo, não sei se ídolo máximo, ou um dos grandes ídolos da história de todo o Corinthians, né? Que foi o Sócrates. Tive a oportunidade de acompanhá-lo, de ver em ação e tudo. E para o Botafogo, para o botafoguense também é extremamente especial, né? A ponto de mais uma homenagem para o doutor que faria 70 anos. O Botafogo vai jogar com seu terceiro uniforme, em homenagem à época que, na década de 70, quando o Sócrates começou e despontou para o futebol com a camisa do Botafogo, né? Depois ele partiu do Botafogo para o Corinthians para ter a consagração nacional e mundial, porque a gente lembra muito do Sócrates também na Copa do Mundo de 82, que foi, acho que a seleção que não ganhou nada, mas é que todo mundo ama, né? E o Sócrates fazia parte desse time que todo mundo amava. E eu, particularmente, amava também. Então, o Botafogo vai estrear essa camisa em homenagem ao Sócrates. E esse jogo é importantíssimo, né? Porque, para efeito de classificação, os dois são quarto colocados e precisam vencer, porque nós vamos para a oitava rodada e são só 12. Então, né, o Botafogo ainda não teve ali naquela parte de baixo da tabela, o Corinthians teve aí na zona de rebaixamento, mas não tem time para se preocupar com zona de rebaixamento, penso eu também, né? E até por isso acho que eles ambicionam ainda uma classificação e esse jogo é extremamente importante para os dois. Boa, Luiz, até para a nossa audiência aqui da Identidade Corintiana te conhecer um pouco melhor, onde você está trabalhando atualmente, o que você faz, é reportagem, é narração, enfim. Eu sou de São Paulo, né? Eu comecei minha carreira lá, eu também já tenho 33 anos de carreira, comecei minha carreira lá em 91, na Folha Metropolitana de Guarulhos, dali eu fui para o Diário Popular, que era o rei das bancas, fiquei muito tempo, acho que dos 10 anos que eu fiquei lá, acho que o Corinthians foi um dos clubes que eu mais fui setorista como repórter, né? Um dos meus grandes amigos que eu tenho até hoje, a gente se fala quase todos os dias, é o Ricardinho, que é um dos grandes ídolos da torcida corintiana, Marcelinho Carioca, aquele time bicampeão brasileiro, 98, 99, depois do Mundial da FIFA em 2000, eu era setorista desse time, depois passei pelo Lance, fui para o Globoesporte.com, fiquei de repórter do Globoesporte.com de 2005 a 2008, e depois eu virei comentarista no Sport TV até 2017, de lá eu fui para o DAZN, de lá eu fui para o Grupo Tati de Comunicação, onde eu presto serviço, eu sou comentarista do programa de esporte da meio-dia e meia, todo segunda a sexta, e todos os jogos do Botafogo e do Comercial eu também comento as partidas, e nos finais de semana eu presto serviço para uma produtora que faz para a Federação Paulista no canal do YouTube do Futebol Paulista, e aí a gente faz jogos da 1, da 2, da 3, da 4, Copa Paulista, quando vem o Brasileiro a gente faz para a CBF TV também, enfim, aí a gente vai fazendo, já como comentarista, vários jogos de todas as divisões, pelo Brasil afora. Boa, aproveitar esse baita currículo que você trouxe por aqui, né, Luiz? Para entrar um pouquinho no assunto Botafogo, então, né? Eu vou trazer até aqui alguns jogos do Botafogo na temporada. Estreou contra o Santos em casa, acabou perdendo por 1-0, mas me lembra muito bem que complicou muito a vida do Santos, que atualmente, por pontuação, é o melhor time do campeonato, né? Depois conseguiu vencer o Água Santa fora de casa. Aí vem uma sequência de inconstância na vida do Botafogo, né? Empatou com o Bragantino fora, que não é um mau resultado, de certa forma. Venceu o Santo André, mas aí tem um empate em 0-0 com o Ituano e duas derrotas seguidas, 3-0 para a Ponte e 2-0 para a Inter de Limeira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento do Botafogo. Contratou um técnico que nunca trabalhou no Brasil, o português, o Paulo Gomes, e ele tem um auxiliar técnico brasileiro que conhece muito o futebol brasileiro e que ajuda muito. O time com o Paulo Gomes, ele vem no esquema de 3 zagueiros, que eu também acredito que depois desses 3 tropeços, embora penso eu também que não seja contra o Corinthians, que é forte, que é grande, que ele vai jogar sem os 3 zagueiros dele. Penso que não vai ser agora.
Mas ele vem com um esquema de 3 zagueiros, mas ao contrário do ano passado, quando o Botafogo fazia linha de 5 e era covarde, retranqueiro, esses 3 zagueiros jogam um pouquinho mais adiantado, os 2 alas jogam de alas mesmo, né? Raramente você vê o Botafogo numa linha de 5, né? Às vezes um volta e tal, faz uma linha de 4, mas são 3 zagueiros, assim como o Corinthians ganhou da Portuguesa, com os seus 3 zagueiros ali, mas o Corinthians, em momento nenhum, foi aquele time covardão lá atrás de 3 zagueiros. Os 3 zagueiros fizeram com que os laterais apoiassem. E o Botafogo tem essa facilidade. Porém, ele perdeu o Leandro Pereira, né? Contra o Água Santa, ele foi expulso, estava sendo poupado, ali estava no banco de reserva, foi expulso no banco de reservas, e aí no jogo seguinte ele teve uma lesão muscular e não vai jogar de novo contra o Corinthians. Então você perde, né? E aí ele joga com 3 zagueiros, 2 volantes, um deles é um argentino. O argentino, ele joga principalmente como camisa 10 atacando ali, mas também ajuda na função de marcação. E aí ele joga com 3 jogadores de mobilidade, que ele vem testando aos lados do campo. Por exemplo, o português Thiago Gomes ainda não jogou bem. O Toró, aquele mesmo do São Paulo, alterna muito. O Alexandro, que está fazendo às vezes a função do Leandro Pereira, tá fazendo já fez 2 gols. O Baggio está bem. Então, por isso que você falou da campanha e você vê essa irregularidade. Começou bem e faz 3 jogos que não vence. Mas acho que é um time em formação, um time que tem potencial. Enfim, eu acho que o Botafogo pode ser um bom time, mas precisa de alguns reforços. Acredito que se você for pegar num jogo com o Corinthians, que também está se acertando, novo treinador e tal, acho que dá para a gente falar que é um jogo imprevisível, força por força, talentos individuais, claro que o Corinthians, com a folha de pagamento que tem, embora ainda não esteja mostrando aquele serviço que todo corintiano gostaria, mas acho que se você for pesar os elencos, é claro que o Corinthians tem favoritismo, mas acho que o Botafogo está num caminho de melhorar, né? E o Corinthians tem que tomar cuidado, porque é um time bem acertadinho, bem arrumadinho, em casa, apesar que você ganhou do Santo André, perdeu do Santos, mas acho que em casa ele se comporta melhor, e o estádio vai estar cheio, claro, vai estar cheio. A torcida do Corinthians vai, na teoria, vai ser menor, porque vai ter uma parte destinada a ela. Mas todo mundo sabe que está cheio de Botafogo e corintiano em Ribeirão Preto, e os botafoguenses que estarão na torcida do Botafogo, muitos deles, se não a maioria, são mais corintianos do que botafoguenses. Penso eu também isso. Falei isso em Ribeirão, os caras ficaram bravos comigo, né? Mas corintiano, a gente brinca, é que nem, né? Tem tudo quanto é lugar. E por isso que o estádio vai estar lotado, acho que vai estar um grande jogo. Agora, 2 equipes, principalmente, que amanhã, quem perder, acho que pode abandonar o sonho de classificação. Porque você vai ficar depois faltando 4 jogos, e esse jogo, para mim, é meio que de consagração dos 2 times. Se o Corinthians vence, ele se candidata definitivamente. Espera aí. Cara, eu fui num zona de rebaixamento que não é o meu, mas agora eu estou olhando para brigar, para se classificar. Agora, se o Botafogo vencer, a mesma coisa, acho que ele vai falar para o Novo Horizontino e para o São Bernardo o seguinte, meu irmão, ganhei do Corinthians e eu tenho condições de classificar. Acho que por isso o jogo é muito importante. Será um baita jogo, né? O Corinthians atualmente tem 6 pontos, para quem não está acompanhando a tabela, e o Botafogo tem 8, né, Luiz? Então, o Botafogo vencendo subiria para 11, onde também tem o São Bernardo e o Novo Horizontino, né? Então, baita jogo realmente aí. Eu queria aproveitar que você falou um pouquinho do que vem sendo o Botafogo, mas eu queria que você fizesse uma projeção agora do que pode ser esse Botafogo contra o Corinthians, né? Você explicou muito bem que o português, técnico do Botafogo, faz uma linha de 3, também joga um pouco de forma alternada pelos lados, mas o que você espera para esse jogo contra o Corinthians? Um time mais propositivo, que vai ter mais a bola, vai fazer valer o seu campo, o seu mando, ou não? Vai ser um time que vai esperar o Corinthians e, quem sabe, ser um pouco mais reativo? Eu acho que pela perspectiva que eu vi, pelo jogo que eu trabalhei contra o Santos, eu acho que ele vai querer ficar com a bola, ele vai fazer seus 3 zagueiros um pouco mais adiantados, né? Até porque o Pedro Raul, se não me engano, pelo que eu estou acompanhando no noticiário, se machucou e não vai jogar com 2 centroavantes enfiados. Exato. O Corinthians deve jogar só com o Yuri Alberto. Até por isso ele não vai deixar os 3 lá atrás para você deixar o Yuri Alberto ficar batendo e a bola sobrando para quem vem de trás. Acho que ele vai jogar como ele fez com o Santos. E aí você libera os laterais, um dos volantes sempre fica, ele marca sempre com esses 4, e aí o time vai embora. Eu acho que ele vai tentar fazer isso, é claro. Aí tem a estratégia do Corinthians, você não combinou com o Corinthians, o que aquele Corinthians vai fazer? Mas eu acho que pelo que ele vem fazendo em casa, o Botafogo não se mostrou em momento nenhum, mesmo nas derrotas, um time covarde.
é um time que tenta ficar com a bola, mas eu vejo um Botafogo, ao contrário do ano passado, jogando mais com posse de bola, tentando ser um pouco mais agressivo e tentando ser ofensivo. Evidentemente, a Ponte meteu 3 ele jogando assim. Mas não quero crer que ele vai temer o Corinthians. Também não acho que ele é louco de sair querendo matar o Corinthians, nada disso. Eu acho que ele vai fazer aquele esquema de marcação alta, com os 3 zagueiros e tal, tentando encurralar o Corinthians e sair na boa, jogando com 2 jogadores abertos dos lados e o Alexandre fazendo do Leandro Banana de centroavante, ou ele, se jogar o Toró, às vezes o Toró faz esse de centroavante, o Alexandre faz pelos lados, mas ele tentando fazer o corredor, que é a característica do Botafogo principal. Os 2 alas com os 2 caras abertos, fazendo aquela correria por ali para abastecer o centroavante. É isso que eu vejo no Botafogo contra o Corinthians, 2 times que estão ainda se estruturando como time, né? Assim como o esquema tático, como tudo isso. Então, acho um Botafogo tentando encarar o Corinthians de igual. Boa, e agora que já falamos da parte coletiva, queria que você falasse um pouquinho também sobre a parte individual. E eu vou citar um jogador que, inclusive, você já falou por aqui, que é o Alexandro, né? O Botafogo tem apenas 3 gols feitos no Paulistão, e 2 desses 3 foram feitos aí pelo Alexandro, que, inclusive, segundo o SofaScore, site especializado em estatísticas aqui, tem uma das melhores notas do Botafogo no Paulistão, só não é melhor que o Leandro Maciel, que é o meio argentino que você também tinha citado por aqui. Talvez o Alexandro seja esse ponto de decisão para o Botafogo nesse jogo ou não? Para você vai ser um time muito mais coletivo do que precisando ser artilheiro para ganhar do Corinthians. Eu vejo ainda no Botafogo um jogo mais coletivo. Mas, assim, eu vejo ele crescendo de produção quando ele jogar com o Leandro Banana, porque daí ele pode ser aquele segundo atacante, ou aquele atacante que vem pelos lados, principalmente no Brusque e no Tombense. Ele fez muitos gols em outros times nessa situação. De centroavante mesmo não é muito dele. Pode ver que os 2 gols dele, ele vem pelo lado esquerdo, tabelando, um com o Baggio, outro com o Leandro Maciel, e ele entra chapando na diagonal. Que essa é uma característica dele de outros clubes que eu conheço. Essa de centroavante, ele tem que ficar mudando. Até eu acho que o Botafogo vai melhor quando não joga o português Thiago Gomes e joga o Toró, porque daí o Toró vai de centroavante e ele vai de segundo atacante pelos lados, ele municia mais. E o cara que pensa o jogo, o Leandro Maciel, que para mim é mais um segundo volante, mas que vem jogando como meia, né? Eu acho que quando o Baggio sai de um dos lados e vem jogar mais como meia, ou segundo atacante, para poder deixar o Alexandre flutuar, o Botafogo vai melhor. Mas esse entrosamento eles ainda não têm, né? Quando joga o Toró, aí o Toró vai mais de centroavante, ele vem para cá. Quando ele vai para cá, acho que o Botafogo ainda se perde um pouco, né? Quando o Baggio joga aberto, acho que é mais fácil para ele ficar mais previsível, para ele ser marcado. Quando ele vem no meio, fazendo a tabela e aparecendo como aquele meia de ligação com elemento surpresa, o Botafogo cresce. Então o Botafogo ainda não está estruturado como time. Ele tem algumas versões, mas como ele tem um centroavante mesmo, que é o Leandro Banana, o Leandro Pereira, que não vai jogar, ainda ele está se acertando sem esse homem de referência. Mas o Alexandro e o Baggio, para mim, são os caras que num jogo difícil, com um time grande, com torcida lá apoiando time grande e tudo, acho que esses 2 caras podem ser o diferencial do Botafogo. Boa, Luiz. Para encerrar o nosso bate-papo por aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre uma coisa que você já deu um pitaco aí no começo, que foi exatamente a homenagem que será feita aí para o Dr. Sócrates, né? Ele que fez história nas 2 equipes. Tem até uma matéria muito legal publicada aí pelo Botafogo em seu site, mostrando, inclusive, o Sócrates com metade da camisa do Corinthians e metade da camisa do Botafogo, uma homenagem devida, né, a esse grande ídolo aí das 2 equipes, né, Luiz? Hoje todo mundo é craque. Então, eu prefiro falar que o Sócrates não foi craque, porque todo mundo é craque, cara. Mas como banalizaram a palavra craque no Brasil, o Sócrates não foi craque. Ele foi extra série. Você tem que colocar alguma coisa extra ali, cara. Você tem que colocar extra, né? Porque ele foi genial, ele foi um cara espetacular. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Sócrates e ele falou: meu irmão jogou mais do que eu, porque ele era atleta. Mas eu sabia jogar mais do que ele. E é isso aí, cara. Porque se o Sócrates fosse atleta como o Raí, o Sócrates seria um dos melhores do mundo. Isso é inegável. Quem vê o talento, quem via a qualidade dele, a bola nos pés, a inteligência para jogar de calcanhar, enfim,
era um cara genial e, por isso, gênio extra série. Não vou falar de craque, não, porque hoje tem não sei o quê, hoje tem o craque isso, hoje tem não sei o quê, hoje tem o craque aquilo, e aí parece que entra numa vala comum o craque. Então, para homenagear esse grande extra série, esse grande cara que jogou demais, e nesse ano que ele completaria 70 anos, o Botafogo amanhã vai estar com o terceiro uniforme, que era da época quando o Sócrates jogava, para homenagear. E eu sei que tanto o Botafogo quanto o próprio Corinthians, por isso tem aquela foto do Sócrates com a camisa meia-meia, vão fazer algumas homenagens, não sei quais serão as do Corinthians, mas a do Botafogo vai ser essa camisa muito bonita, que a Volt, que é a patrocinadora do Botafogo, dedicou. Toda e qualquer manifestação para caras geniais, caras que engrandeceram o futebol brasileiro e futebol mundial, acho que são sempre válidas, e o Botafogo está de parabéns de lembrar do doutor, assim como o Corinthians vai lembrar também. Certo, Luiz, muito obrigado aí pela sua participação, esclareceu muito bem aqui como vem esse Botafogo, trouxe aí jogadores de forma individual, mas também explicou o time num coletivo. Eu te agradeço aí pela companhia. Muito obrigado, hein, Luiz? Valeu, Matheus. Quando precisar, estou sempre à disposição. Um abraço, sucesso para vocês. É isso, tamo junto, rapaziada da Identidade Corintiana que está acompanhando esse vídeo aqui. Bom dia se estiver assistindo de manhã, boa tarde se for de tarde, de noite tem boa noite, boa madrugada, enfim. Vai Corinthians, se não for nós tudo empurra, e é nóis. Valeu!